Dificuldade de me abrir e expor meus sentimentos, como posso melhorar isso? Bom, a primeira coisa é entender se você tem essa questão por ser uma pessoa mais introvertida ou alguma questão negativa realmente. Então, se você tiver uma personalidade mais introvertida, faz parte do seu caráter ser mais fechada para falar sobre as coisas emocionais e tudo mais. E tá tudo bem, né? Faz parte com o seu processo de lidar com as questões da vida, né? Então, isso não é uma questão negativa, desde que isso não te influencie negativamente, né? Desde que você não guarde um sentimento que precisa ser exposto. Agora, no teu caso, parece que você tem uma questão negativa, um incômodo muito grande de ser assim, ou de estar assim, por algum motivo, né? Algum motivo que você pode saber ou não do teu processo. E aí você pode não conversar com as pessoas ou não expor por N motivos, né? Ou por você ter medo do que vão achar, ou não confiar nas pessoas, ou ter um trauma relacionado àquela emoção. Por exemplo, para lidar melhor com isso, uma terapia é fundamental, porque você vai trabalhar conceitos de autoconfiança, de confiar na outra pessoa, de entender quais são esses sentimentos, de ressignificar e cada vez fica mais fácil falar. Tenho um sentimento de posse em meus relacionamentos, ciumento ao extremo, me ajuda. Bom, pelo que você está falando, dá para entender que não é em um ou outro relacionamento, ou se essa pessoa dá ou não motivo, é uma coisa sua, é uma questão. E aí você pode ter esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento por traumas passados, experiências passadas não positivas e tudo mais, mas isso não quer dizer que isso vá acontecer sempre, não pode nunca se generalizar algo. Mas a coisa mais importante, sentimento de posse, quem é? Você é dona de quem, cara pálida? Você não é dona de ninguém você não tem propriedade de ninguém é sua propriedade. Então uma coisa que todo mundo precisa entender é que num relacionamento ninguém é dono de ninguém. Vocês tomaram uma decisão de caminharem juntos. Tá? Então cada um tem o seu papel dentro do relacionamento. Então não tem essa parada de eu quero conhecer minha cara metade, ou ele é minha cara metade, ela é minha cara metade. Não tem cara metade. Você tem que ser inteira ou inteiro para conhecer alguém inteiro ou inteira, para caminharem juntos, um do lado do outro, né? Um apoiando o outro, um dando suporte para o outro, um sendo felizes juntos, sendo tristes juntos, sofrendo e se divertindo juntos, né? Mas sendo companheiro, não dono. E outra coisa, o ciúme é uma questão doentia no sentido emocional, porque demonstra muita fragilidade emocional de lidar com pessoas, de lidar com o sentimento, de ter confiança. Então, faça terapia. A hipnose pode ser usada para parar de fumar? Você trabalha com isso? Sim, a hipnose ela pode ser usada, é uma técnica que pode ser usada para N questões emocionais. Uma delas é a questão da dependência química, principalmente cigarro. Sim, eu trabalho com hipnose, eu trabalho com dependência química de forma geral, né? Inclusive eu tenho uma estrutura, uma metodologia de trabalho com dependência química, principalmente de cigarro, muito legal, bastante estruturada, que tem resultados bastante significativos, né, positivos. Então é bem bacana, é bem legal. Então se você tiver interesse, fala comigo aí no inbox, tá? Outra coisa, só dá certo se você quer parar, se não quiser, não adianta. Qual é a melhor idade para falar de sexualidade com os filhos? Bom, não existe uma melhor idade específica, mas geralmente é interessante falar na fase da pré-adolescência, quando os hormônios estão começando a mudar. Mas é importantíssimo falar, tá? Não deixar esse papel só para a escola, só para amigos e tudo mais. Não, é importante que os pais tenham esse papel de falar, de explicar para os filhos sobre isso. Gostaria de saber qual é a faixa etária que você costuma atender. No meu consultório, eu atendo a partir de 14 anos, tá? Porque antes disso eu acho que tem que ter um setting terapêutico todo diferente. Então, no meu processo é de 14 anos para cima, todo mundo. Tenho dificuldade com mudanças em todas as áreas da minha vida, me ajuda. Tá, dificuldade com mudança, quais tipos de mudança nas áreas da vida, né? Tem que entender melhor isso, entender qual é o seu padrão. Mas, obviamente, essas dificuldades, elas se dão por causa de crenças que você tem limitantes a respeito de
de não conseguir fazer, de não poder, de não se achar capaz e assim por diante, ou questões de traumas emocionais também passados. E também de não enxergar a melhora possível, né? Não enxergar um caminho diferente, um entendimento diferente daquilo. Então isso é fundamental. Então, como fazer isso? Ou através de terapia, que é muito importante, ou faz meu curso que vai sair aí. Como não me influenciar com o que falam de mim. Tento, mas isso me incomoda muito. Tá, isso é uma coisa bastante comum também, né? Que é a pessoa dar mais valor ao que os outros pensam do que ela própria, né? E também tem isso, né? Existem críticas construtivas das pessoas e existem críticas simplesmente destrutivas, né? Que não servem para porcaria nenhuma. Se for esse o caso, críticas construtivas, entenda o processo e modifique. Ah, mas como eu sei se é crítica construtiva ou não? Primeiro, perceba quem está falando com você. Segundo, entenda como está falando com você. E terceiro, veja se aquilo faz sentido ou não, tirando o ego de lado. Agora, se for uma crítica destrutiva, um comentário maldoso apenas, o que você precisa entender? O conceito de validação interna e validação externa. Isso é muito importante. Validação interna é quando você sabe que você é bom em algo. Então, quando alguém chega para você e fala, nossa, você é muito inteligente, ou você é muito, sei lá, tem um corpo muito bonito e tal, você naturalmente sabe disso. Então, você naturalmente sabe. Então, você simplesmente vai agradecer a pessoa, mas tanto faz se essa pessoa falasse ou não para você, porque já é natural, você sabe disso. Você não precisa de uma validação externa comprovando isso para você. A validação externa é exatamente o contrário, é você necessitar da comprovação de alguém, da validação de alguém que você faz algo, que você é algo, que aprovem isso para que isso faça sentido para você. Como, por exemplo, você vai e faz uma apresentação dentro da tua empresa lá, fazendo um PowerPoint maravilhoso e tal, você faz a apresentação. Se ninguém fala nada para você de que foi uma ótima apresentação, você acha que foi um lixo, mesmo sendo uma apresentação ótima. Então só vai ser boa se todo mundo chegar e falar, nossa, parabéns, que apresentação maravilhosa e tal. Tá? Se ninguém falar, foi uma bosta, você acha que foi muito ruim. Tá? Então provavelmente você está vivendo dentro de um processo emocional de necessidade de validação externa. Então para isso você tem que trabalhar mais a autoafirmação, o autoconhecimento, a autoconfiança. Então vai fazer uma terapia que te ajuda muito.